Maquinário agrícola é importante para a produção no campo, mas quais os mais procurados e como está então a estimativa de vendas, né, para o Distrito Federal em tempos de juros altos no país e o seguro, né, aí para os equipamentos? Sobre o assunto eu converso agora com o Márcio Jordão, que é superintendente sênior da Bradesco Seguros. Boa tarde, muito bem-vindo ao nosso jornal, Márcio. Boa tarde, Simônia. Simone, muito obrigado aí pelo convite. Estou aqui à disposição. Vamos lá então, em meio a uma super safra aí, né, esperada pela Conab, estimativas bem elevadas, né, para a produção de grãos no país, temos também o outro lado, juros altos. Como é que vocês esperam que seja então esse investimento do produtor rural, né, brasileiro aí, em relação à compra de maquinário, né, nesse segundo semestre, né, e o seguro? Que também está incluso nesse pacote todo, né? Como é que vocês avaliam? Pode crescer mais, tanto venda e em consequência, o seguro? É, a gente vê que o setor de agro, o Brasil tem uma vocação primária disso, né? Então a gente vê o setor do agronegócio, o setor de equipamentos, a venda de equipamentos, um setor extremamente relevante para a gente fazer negócios, né? Então a Bradesco Seguros está dando andamento no projeto de segmentação desses equipamentos agrícolas, né? Trazendo coberturas e serviços ainda mais completos para o nosso cliente, né? Então, a grande novidade que a gente tem nas nossas coberturas é justamente a gente trazer nas coberturas básicas já coberturas que o cliente já sejam contemplados ali sem necessidade de ter coberturas acessórias disponíveis para ele. Então a gente vê que tem uma evolução muito grande nesse mercado. Estamos aqui participando da feira ativamente para que a gente consiga capturar esses negócios. Não é? O banco participou de outras feiras, como a AgriShow, e agora está presente aí na Agro Brasília, que começou ontem aqui no Distrito Federal e vai até sábado, não é? A expectativa, fala para gente, para essa feira, né, que ocorre aqui no Centro-Oeste, é importante, uma grande vitrine aí para o agro brasileiro. Essa feira retrata a importância do setor, né? A gente consegue identificar a movimentação toda que faz, é um momento importante para a seguradora de fazer contatos com os clientes, estar próximo dos corretores que fazem a distribuição da venda do nosso produto, dos nossos serviços. Então é um momento de proximidade, da gente conseguir mostrar toda a evolução que a gente tem do nosso produto, de todas as adequações que a gente vem fazendo ao longo do tempo para atender cada vez melhor o produtor, o cliente, com a necessidade da proteção e a tranquilidade dele ter um seguro ali para poder exercer a sua atividade. Pois é, Márcio, você falou que é importante participar da feira, porque vocês estão mais próximos, né, melhor dizendo, de clientes, aí também em relação aos corretores. A feira traz toda essa possibilidade, né? A expectativa, então, de até negócios, de fechar negócios. Como é que está essa expectativa em relação aos negócios? Com certeza, vocês sabem, né, que ano passado nós fizemos a parceria, a joint venture com o Banco John Deere, então alavancando toda a parte de financiamento e junto com o financiamento a gente poder alavancar toda a venda de seguros, a necessidade de garantir aquele financiamento, né, tanto para o banco quanto para o cliente, no momento que se porventura cause algum tipo de perda financeira ali, ele ter essa segurança de que aquele bem está protegido e que a gente vai conseguir arcar junto com o cliente ali esse investimento que foi feito, esse financiamento que foi feito. Então, a perspectiva é justamente que a gente consiga fazer bons negócios aqui na feira também. E fala pra gente, então, Márcio, o desempenho aí do seguro, né, de equipamentos agrícolas no primeiro trimestre deste ano, 2025, em comparação com o primeiro tri do ano passado. Fala pra gente. E também o desempenho aqui na região Centro-Oeste. Isso, então, o primeiro tri do ano passado, em comparação a esse ano, né, a gente vê que teve um aumento aí do acionamento das coberturas de alagamento e incêndio em cima de tudo que aconteceu aí nesse trimestre. Então a gente tem um crescimento aí de aproximadamente 27% nesse primeiro trimestre
de acionamentos dessas coberturas, né? O estado do Paraná foi o estado que teve o maior crescimento, de cerca de quase 30% de crescimento nesse primeiro trimestre em relação ao trimestre do ano passado. Seguido aqui, o equipamento que tem maior concentração de contratação é a colheitadeira de grãos, né? É o carro-chefe aí dos equipamentos agrícolas, com crescimento nesse primeiro trimestre em relação ao ano passado de praticamente 50%. Né? Aqui no Centro-Oeste é uma região também que não está ficando para trás, está tendo uma evolução aí em relação ao ano passado representativamente, com crescimento de aproximadamente acima de 20%, né? Cerca de 22% de crescimento nos seguros do agronegócio, equipamento, segmento de equipamentos. Né? O Distrito Federal está puxando esse número, né? Também com cerca de quase 50% de crescimento desse mercado. Agora, Márcio, a gente vê os eventos climáticos aí extremos, né, que podem, né, oferecer esses riscos aí para o agronegócio, né, e também podem afetar o mercado de seguros. É possível mitigar perdas? A gente fala ali em sinistros, não é? Em máquinas agrícolas, a gente pode citar o Rio Grande do Sul aí, em relação às enchentes, mas assim, quais as frequências, os principais sinistros aí e nesse contexto todo, é possível mitigar essas perdas? Então, a gente investe bastante em inteligência de dados, em inteligência artificial, para poder mitigar de alguma forma a incidência dessas perdas, contribuir de forma significativa também para os clientes, para o agricultor, em relação a esse processo. Então, a gente trabalha pesado nesse investimento de tecnologia, de dados, para que a gente consiga mitigar esse tipo de situação. Nós experimentamos no ano passado aí a questão lá do Rio Grande do Sul, foi um momento de aprendizado também ali em relação àquela catástrofe que ocorreu, né? Foi uma coisa totalmente fora da curva, mas serviu de lição para a gente pautar, gerar já protocolos de atendimento, protocolos de atuação, para que a gente consiga atender cada vez melhor o cliente. Então, esses investimentos são muito importantes para mitigar esses riscos, orientar a melhor cobertura para os clientes também, para eles não terem perdas significativas com esse tipo de evento. Então, trabalhando tudo isso em conjunto, as nossas informações internas, com as necessidades do agricultor, a gente buscar sempre as melhores coberturas. Boa parte, como eu falei, já está na cobertura básica, mas também tendo necessidade de coberturas adicionais, de acordo com o risco que ele está ali exposto, a gente dá a melhor proteção para eles. E a gente tem como saber, Márcio, esse número, né, pelo menos uma parcial aí de quantas máquinas perdidas, né? A gente está falando de 2025, mas a gente consegue ter 2024, nesse primeiro tri aqui do ano? Teve um aumento em torno de 15% de acionamentos em relação aos principais danos que a gente tem, que são os danos por alagamento e incêndio. Então, a gente tem uma frequência maior de dano parcial, que são aquelas coberturas, aqueles danos causados por algum tipo de colisão, alguma coisa que acontece, algum tipo de dano elétrico. Tem uma frequência um pouco maior, mas com menos severidade. O que a gente experimenta com mais severidade são os eventos de sinistro relacionados a incêndios e alagamentos, que aí a gente acaba fazendo a indenização total do equipamento. Esses alagamentos, a gente falou agora do Rio Grande do Sul, mas esses incêndios, a gente pode colocar aí nessa conta as queimadas que ocorreram no ano passado, lá em São Paulo, né, nos canaviais, está incluso aí nesse rol aí de vocês, do banco? Ano passado a gente experimentou alguns sinistros em função dessas queimadas que ocorreram ao longo do decorrer de 24. Então, assim, foi um ano também que tivemos aí várias questões climáticas, essa das queimadas também causaram também um grande impacto aqui no nosso processo de atendimento sinistro. Tá certo. Você falou para gente agora aqui em relação a colheitadeiras, né? As colheitadeiras de grãos aí, né? O carro-chefe, né? 50% aí dessa escolha do produtor brasileiro. Mas assim, na hora do seguro, a seguradora ela
abarca, né? Ela faz para todos os maquinários ou tem algum aí que não entra nessa computação? Não. No segmento agrícola, a gente faz seguro de todos os equipamentos. Não é só o equipamento referente à colheita propriamente dita ali, mas a gente faz seguro de equipamentos em geral. Então, dentro da nossa carteira, nós temos todos os rolos de equipamentos agrícolas. Aqui a gente está falando muito do agrícola, mas também equipamentos de construção, a linha amarela, a linha verde também, estão dentro dos nossos rol de equipamentos que a gente faz seguro. Tá certo, o banco vai estar presente na Agro Brasília, que iniciou ontem, né? A feira vai até sábado e começou ontem. Você já tem aí um cenário nessas conversas com os produtores? A gente está falando aí de juros, né? Juros altos, uma Selic alta, o dinheiro mais caro, mas está na pauta, está nessa preocupação aí na hora que ele está olhando aquela máquina, aquele maquinário. Você citou a John Deere aí. Está namorando aquele maquinário, quer trocar, enfim, quer fazer o seguro. Essa preocupação aí em relação a juros, vocês estão observando aí nessas conversas com os produtores? É uma preocupação do mercado como um todo, essa alta de juros, né? Mas a gente está aqui justamente para trazer soluções que atendam às necessidades dos clientes, dos produtores, para trazer a solução financeira embarcada também a solução de proteção, né? Então, acho que isso é importante. Tem uma preocupação, a gente observa essa preocupação em relação aos juros, mas a gente está aqui justamente para trazer a melhor solução para o cliente, não só da parte financeira, mas também com a proteção e garantia desse financiamento que ele vem aqui adquirir para poder fazer justamente essa renovação da frota dele, renovação do equipamento, para poder continuar trabalhando aí no mercado. Márcio Jordão, superintendente sênior da Bradesco Seguros. Márcio, muito obrigada por essa conversa hoje aqui com a gente, né? Você está aí presente agora, né, no evento aí, na Agro Brasília. E obrigada mais uma vez por essa conversa aqui. Qualquer novidade, aciona a gente aqui no final da feira, né? Trazer as novidades aí, o que vocês conversaram, né? E os dados completos para a gente, viu? Obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigado a você, Simone. Tchau, tchau. Tchau, tchau.